Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o Mobile First Indexing do Google e principalmente aí do anúncio do Google sobre isso. Então vamos lá, para começar acho que vale a pena falar um pouco sobre o anúncio do Google, né? Recentemente o Google acabou aí confirmando que o Mobile First Index vai ser aplicado aí para todos os sites na internet até setembro de 2020. E para você que está perguntando, sim, mas o que eu tenho a ver com isso? Como isso vai influenciar aí meu site? Então a gente vai explicar um pouquinho aí do Mobile First Indexing, que é muito importante. E talvez o primeiro ponto para entender seja o nome, né? Mobile First Indexing. Então você está falando do index do Google, né? Então o Google sempre lê os sites, tanto na versão desktop, tanto na versão mobile, né? Não importa se é responsivo, separado, ele sempre lia os dois, mas agora significa que pro index dele, né? Ou seja, para avaliação dos algoritmos de posicionamento, ele vai estar levando em consideração somente o site mobile. E para facilitar, até porque todo mundo já entende o termo, né? Em vez de falar Mobile First Index, a gente vai falar só de Mobile First, né? Que eu acho que faz mais sentido. E o primeiro ponto aí seja entender que existe uma diferença, porque muita gente entende que o Mobile First é uma maneira de fazer sites, e realmente é uma maneira de fazer sites pensando primeiramente na experiência mobile, né? Mas na verdade tudo isso evoluiu também de uma questão histórica que a gente vai avaliar agora. Então era uma vez aí uma internet que só tinha sites desktop, porque as pessoas só acessavam via desktop, né? E aí você teve uma evolução gigantesca aí nos últimos anos, que grande parte da população já não acessa mais os sites através do desktop, mas grande parcela da população acaba acessando os sites através do dispositivo mobile. E aí do outro lado você tem o Google, né? Lembra que o Google sempre quer oferecer o melhor conteúdo possível para o usuário. E quando você fala em conteúdo, você também tem que pensar na experiência. Então se os usuários antigamente estavam vendo o site através do desktop, então legal, ele tinha todos os algoritmos para posicionar aquilo e trazer o melhor conteúdo, né, para esse usuário, para essa pesquisa do usuário. Mas na medida que o usuário começa a acessar isso via mobile, aquele resultado em desktop já não fazia às vezes tanto mais sentido. Muito embora o conteúdo possa estar super bom, mas assim, se você pega um celular para pegar um site desktop e você tem que ficar usando a lupinha para aumentar, dar o zoom in, zoom out, né, é muito ruim em termos de experiência. E aí, como a gente falou anteriormente, né, o Google quer oferecer o melhor conteúdo e a melhor experiência para o usuário, então ele falou, eu preciso levar isso em consideração quando estiver posicionando aí os resultados de pesquisa para os nossos usuários. Então repara que o que a gente está falando aqui é relacionado com posicionamento, por isso que é indexing, né? Então o Google, em termos de rastreamento, o Google, como sempre, o robozinho do Google vai ficar louco atrás lá de todos os conteúdos, então provavelmente ele vai continuar lendo seu conteúdo desktop, ele vai continuar lendo seu conteúdo mobile, ou seja, esteja um site responsivo ou não, né? Ele quer ler a maior quantidade possível de informação, mas aí talvez tenha o ponto mais importante, né? O mobile first significa o seguinte, significa que o Google vai usar a versão mobile para decidir o seu posicionamento quando um usuário fizer uma pesquisa. Em outras palavras, muitas vezes você ainda tem um site desktop e você tem posicionamentos bons aí, né? Mas o que vai estar acontecendo é que se você não fazer essa migração, que já deveria ter feito, você vai realmente despencar, porque o Google vai ver que aquilo não é uma experiência boa para o usuário e vai considerar que você não deveria estar naquele posicionamento. Agora, talvez um ponto aí menos óbvio, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, é que se o Google vai começar a analisar o seu site através do prisma mobile, né? Então basicamente é como se o Google estivesse pegando um celularzinho e vendo o seu site através do celular. Então você tem que avaliar qual o conteúdo que está sendo exibido ali. O Google mesmo ele recomenda o responsivo por uma série de situações, né? Mas o que a gente tem aí de experiência nos anos anteriores é que muita gente tem um site desktop e tem uma versão mobile, né? Aquela M ponto normalmente, né? E aí o que vai acontecer? Para você deixar a versão mobile mais enxuta, você acaba tirando um monte de conteúdo. Mas espera aí, o que vai acontecer agora, né? Se o Google ele só vai ler, ou melhor dizendo, ele só vai considerar a versão mobile para te posicionar, e naquela página você não tem aquela quantidade boa de conteúdo, principalmente o conteúdo de qualidade, o que pode acontecer? Será que não vai ser ruim para você? Então isso é muito importante, não só pensar sobre o assunto, mas principalmente tomar ações para que a sua versão mobile seja uma versão mobile extremamente eficiente para o usuário. Então, partindo desse pressuposto e sabendo que o Google já confirmou que a partir de setembro de 2020 ele só vai considerar a sua versão mobile para posicionamento, né? O que você tem que fazer? Você tem que pensar em oferecer uma versão mobile não reduzida, mas uma versão mobile que tenha uma experiência melhor para o usuário, mantendo um conteúdo. Então você tem diversas coisas que você pode fazer, inclusive tem muita gente que tem aplicado o PWA aí que tem funcionado super bem, muito interessante, tá? Mas assim, tem artifícios super simples, né? Então assim, muitas vezes o uso de um acordeon você consegue aí
compactar o texto e aí o usuário, quando ele clica, ele vai abrir e vai ter mais informação. Então você não deixa um monte de texto na cara do usuário, que talvez muita gente, até que tem um e-commerce ou tem um portfólio, queira mostrar aí uns produtos antes, né? Então é muito importante pensar nisso. Outro ponto importante é que, como o Google vai analisar o mobile para definir posicionamento, você tem que lembrar que ele vai analisar uma série de coisas. Então assim, poxa, será que eu preciso ter uma imagem tão grande para um dispositivo mobile que é desse tamanhozinho, né? Então muitas vezes não, talvez você tenha que otimizar também as imagens pensando aí no mobile. E para finalizar e fazer um resumão, o Mobile First significa que o Google vai considerar somente o seu site mobile, né, para decidir os seus posicionamentos. E o que você pode ou tem que fazer, né? Se você tem um site que somente tem a versão desktop, você já deveria ter feito aí uma versão mobile ou um site responsivo novo. Então corre atrás do prejuízo, que ainda dá tempo, né? Tem até setembro aí de 2020 para fazer. Se você tem um site aí com duas versões, né? Uma desktop e uma mobile, tenha certeza que a versão mobile tem uma quantidade de conteúdo satisfatória, né? Ela naquela versão que picota um monte de informação. E se você tem um site responsivo, também é interessante você validar se você está oferecendo a melhor experiência mobile para o seu usuário. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.